Olá, meus amigos gremistas. Aqui é Alexandre Segato, gravando mais um vídeo do Futebol é Simples. E nesse vídeo irei falar do empate do Grêmio em 2-2 contra o Godoy Cruz fora de casa pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Mas antes, quero pedir para vocês se inscreverem, deixarem o like, comentarem e, se possível, compartilharem. Era isso. Vamos às considerações sobre o jogo. E sendo bem direto sobre o jogo, como até já coloquei no título do vídeo, foi um empate dentro do contexto, porém amargo. Por que dentro do contexto? Primeiramente, porque o Godoy Cruz é o adversário mais difícil da chave. O jogo era fora de casa, então era meio óbvio que eles iam tentar um tudo ou nada. Eles sabem que o jogo para eles terminarem em primeiro lugar era hoje contra o Grêmio. E eu também não tinha uma expectativa que mudasse tudo drasticamente. Porque, como eu venho falando, o Mano também está pegando um trabalho do zero. Está iniciando uma reconstrução. Porque, como repetindo nos vídeos anteriores, o Quinteiros não deixou evolução nenhuma. O Mano Menezes está pegando um trabalho zerado. Então, por esses motivos, o adversário mais forte da chave, por eles tratarem como o jogo da vida contra o Grêmio, por ser o primeiro jogo do Mano com apenas 2 treinos. Então, eu não esperava uma super mudança. E acho até que fizemos um bom jogo. Não foi um grande jogo, mas foi um jogo nota 7, que só não saímos com a vitória por 2 falhas individual de um jogador. Eu sei que o Mano Menezes quis proteger na coletiva, dizendo que esse jogador falhou em apenas um, mas não, ele falhou nos 2 gols. O que o Mano falou na coletiva foi o que qualquer técnico falaria, para proteger o seu jogador. E ele está certo em fazer isso, mas a torcida não é boba. Então, sendo bem direto, não tem frase melhor para resumir o que foi o jogo. Que não seja, foi um jogo dentro do contexto, mas amargo. Amargo porque ficamos bem próximos da vitória. Bem próximos mesmo. Agora vamos a algumas considerações sobre a partida. Primeira delas, o sistema. Eu gostei. Embora o Monsalve tenha caído pelos lados do campo, ele é um meio-campista de origem. Ele sabe o que fazer com a bola. Então o Grêmio iniciou o jogo com 4 jogadores de meio campo, sendo que 2 sabiam criar, Edenilson e Monsalve, Dodi e Vila Sante. Mas repito, eu vi sim que o Monsalve caiu pela ponta. Então o sistema me agradou, achei bem equilibrado. O Godoy Cruz teve mais posse de bola e fez uma boa pressão em vários momentos do jogo, coisa normal de quem joga em casa. E como eu disse, se aproveitando de um Grêmio que ainda não está completamente entrosado, pois o Mano teve só 2 dias de treinos. Então tudo o que aconteceu hoje eu já esperava. Eu achei que ia ser um jogo equilibrado, e como de fato foi. E sério, isso é muito a cara do Mano Menezes. Na próxima vez que a gente enfrentar o Godoy Cruz, agora na Arena, não esperem algo muito diferente. Talvez invertido a posse de bola. 60% para o Grêmio e 40% para o Godoy Cruz. Os times do Mano Menezes não são de ter grandes posses de bola. Ele também deixa o adversário jogar. Mas isso não quer dizer que seja só retranca ou que não tenha algum padrão tático. Muito pelo contrário. Os times do Mano Menezes sempre tiveram muito padrão tático. Eu ainda me lembro muito bem da Libertadores 2007. O Mano tinha um pouco de dificuldade fora de casa e depois no Olímpico revertia os resultados. Jogava aparelho fora, mas perdia. Jogava aparelho em casa, mas ganhava. Hoje parecia que eu estava vendo um filme daquela época. Então, sobre o que eu esperava para o jogo de hoje, foi muito dentro do contexto. Eu não esperava o Grêmio amassando, se impondo, mas também não esperava um Grêmio apático. Hoje o Grêmio foi bem Mano Menezes. E como eu disse, até fizemos um bom jogo. Não um grande jogo, mas um bom jogo. E a vitória nos escapou por falhas individuais. Sim, temos que melhorar, porque nos mata-mata melhora a qualidade dos times. A gente vai poder pegar aí até mesmo equipes brasileiras, então precisamos melhorar bastante. Mas deu para ver padrão tático hoje. E agora irei fazer algumas considerações sobre o jogo. Mas essas considerações envolvem jogadores específicos. Então, aproveitando o gancho de falar sobre eles, eu já vou começar o vídeo pelo top 3, elegendo os 3 melhores jogadores do Grêmio em campo. Em primeiro lugar, não tem como ser diferente, o Kik. Jogou demais. Talvez a melhor atuação dele pelo Grêmio. A melhor atuação dele pelo Grêmio. A atuação dele é para dizer, confia em mim, eu sou o ponteiro titular e eu vou dar conta do recado. Eu acho que a partir de agora, o Grêmio só vai jogar só com um ponta.
Então esse jogo mostrou que todos os outros são banco. Com o jogo de hoje, o Kik colocou o Amuzu no banco, colocou o Aravena no banco, colocou o Alisson no banco, colocou o Pavon no banco. E desses citados, eu até confio bastante no Amuzu e no Alisson. Aravena eu confio um pouco menos, mas espero que o jogo de hoje tenha servido para pegar moral. E o Pavon nem preciso dizer, esse eu não confio mesmo. Por mim já teria sido dispensado. Mas, voltando a falar do Kik, só faltou fazer chover. Deu passe para gol, novamente infernizou a zaga adversária. Vocês lembram que eu falei no vídeo anterior no Grenal que os zagueiros e o lateral do Inter iam sonhar com o Kik? Os zagueiros do Godoy Cruz e o lateral do Godoy Cruz também vão sonhar com o Kik. A melhor notícia de hoje foi o Kik Oliveira. E como eu disse, nas outras partidas ele foi bem, mas hoje ele tenha feito talvez a melhor. Se jogar sempre assim, nós teremos um dos melhores pontas entre todos os times brasileiros. Em primeiro lugar de melhor em campo vai para Kik Oliveira. O segundo melhor em campo, para mim, foi o Edenilson. E o Edenilson ainda tem algum hate por parte da torcida. E sinceramente eu não consigo entender. No Campeonato Gaúcho ele foi o volante que melhor performou entre todos os nossos volantes e até mesmo meias. Os melhores números foram do Edenilson. Foi o nosso melhor volante barra meia. No Campeonato Brasileiro foi um dos destaques contra o Galo na primeira rodada. Nas outras partidas decaiu, é bem verdade, mas todo o time decaiu nas outras partidas. E no Grenal voltou a fazer o primeiro tempo muito bom. E hoje, novamente, uma boa atuação. E mesmo assim tem críticas. Eu tenho quase certeza que é por ele ter jogado no Inter. Porque agora, explicando para vocês friamente a atuação do Edenilson hoje, eu espero que vocês entendam. O Edenilson foi um dos melhores do nosso meio-campo. Ele apareceu para o jogo, ele dava opção para os companheiros, ele se deslocou em todos os lugares do meio-campo e ainda voltava para ajudar na marcação. Foi um dos jogadores mais caçados pelo Godoy Cruz, tanto que um tomou amarelo por uma falta nele. O Edenilson, diferente do Monsalve, não se omitiu em nenhum momento. Porque se vocês pegarem o primeiro tempo, vocês vão dizer que o Monsalve fez uma partida muito abaixo. E fez, porque estava se omitindo. Não dava opção, não criava. E nem vou cobrar marcação, porque eu sei que essa não é a função dele. Mas estou falando da função dele mesmo. Ele se omitiu demais. O Edenilson, que até estava fazendo as duas funções, tanto de marcar como de criar, não se omitiu em nenhum momento. O que talvez tenha faltado para o Edenilson foi vencer no pé de ferro. Eu vi 3 divididas que ele fez e ele perdeu a bola. Foi isso que irritou o torcedor. Mas dizer que jogou mal porque perdeu uma ou duas divididas... Gente, até o Kahneman perdeu uma dividida. Acontece. Só perde dividida quem não se omite, quem participa do jogo. Quem não participar do jogo nunca vai perder dividida. Nunca vai acrescentar nada. O único defeito que eu vi do Edenilson no primeiro tempo foi só essas divididas. E faltou ele ir com um pouco mais de vontade. Fora elas, foi um grande primeiro tempo do Edenilson. E até um pouco de segundo até sair. Então, gente, entendo a extrema importância do Edenilson, seja taticamente, que ele faz as duas funções, e seja na organização do time, porque ele preenche os espaços e aparece para concluir. O gol dele foi só a cereja do bolo. Todo mundo sabe que o Edenilson tem grandes chances de fazer um gol nas partidas que o Grêmio jogar, porque ele sempre aparece em campo. Ele não se omite. Quem vocês acham que tinha mais chance de fazer um gol no primeiro tempo, Edenilson ou Monsalve? Não preciso nem responder, né, gente? Então é isso, eu não entendo umas críticas de alguns torcedores. Só pode ser porque ele jogou no Inter. Pelas atuações não é. Antes do jogo eu vi uns torcedores falando Gemerson, Pavon e Edenilson têm que sair, eles estão muito abaixo. Eu li e falei, quê? Esses três na mesma frase? Que jogo do Grêmio esse cara tá vendo? Isso numa rede social. Só que depois eu cliquei em ver outros comentários que estavam respondendo para ele. E aí sim, ufa, me deu um alívio. Eu vi que parte da torcida gremista estava lúcida. E que se não estava numa grande fase, estava pelo menos melhor que os outros. Mas em quem é o hate da torcida? Edenilson. Gente, ele saiu. Em seguida o Grêmio tomou o gol. Não é mera coincidência, gente. O Grêmio perdeu força no meio-campo. O Grêmio perdeu força no meio-campo. Tanto em marcação, como em criatividade. O Edenilson é extremamente importante nesse meio-campo do Grêmio. Se ele estivesse começando a carreira
e fosse esses mesmos números que ele tivesse, não ia ter esse hate todo. Iam estar dizendo, o cara fez um gol contra o Galo, o cara fez um gol hoje, o cara foi um dos melhores do Campeonato Gaúcho. Iam estar falando isso. Ah, não, o pessoal vê ali o jogador já da idade. Jogou no rival. É óbvio que não ter birra. Pelas atuações não é. Fiquem à vontade para discordar de mim, mas eu enxergo perfeitamente a importância tática do Edenilson. Eu sei que o Quinteiros não é parâmetro, mas ele utilizar o Edenilson e agora o novo técnico utilizar o Edenilson diz muita coisa. Isso a torcida berrando ali, pedindo o Cuéllar, pedindo o Camilo, e os dois técnicos bancando o Edenilson. E pela partida que ele fez hoje, vocês acham que ele perdeu pontos ou ganhou pontos com o Mano? Então é isso, gente. Enxerguem a importância tática dele. Menos birra e mais entendimento tático. E sejam justos com ele nas análises. Denilson, para mim, foi o segundo melhor em campo hoje. E o terceiro melhor em campo foi Walter Kahneman. Sério, gente, o Kahneman não ficou parado. Eu não tô vendo ele ter falta de ritmo. Eu não tô vendo ele cansar. O Kahneman não ficou parado desde outubro do ano passado. Incrível, né, gente? Dá a impressão que o cara nem ficou esse tempo todo parado. Tu olha ele correndo hoje e tu diz, ele tava jogando faz tempo. Esse cara tava lesionado. Vocês estão brincando. Óbvio que ele não tava. Porque ele coloca muita intensidade. Ele coloca muita vontade. Ele não desiste de um lance. E olha, eu tô até achando que voltou melhor. Sim, eu sei que é só 2 jogos, mas tá me lembrando daquele Kahneman nos tempos áureos. E eu voto nele para terceiro melhor em campo, porque assim, gente, eu sei que o Grêmio levou 2 gols. Mas se tu é um zagueiro, tu faz uma partida taticamente perfeita, e os gols são marcados em cima do teu colega de zaga, não tem como a culpa ser tua. Não tem. O Kahneman, para começo de conversa, esteve envolvido num erro clamoroso da arbitragem. Aquele lance era para expulsão. O cara agrediu. Agrediu, o Kahneman deveria ter sido expulso. E ele agrediu, gente. Ele agrediu. Mostra claramente o lance do braço indo na cara do Kahneman. Erro grave da arbitragem. E o Grêmio teria jogado com um a mais. Afirmo para vocês, se fosse qualquer outro zagueiro do lado do Gemerson hoje, o Grêmio teria perdido a partida. O Grêmio só não levou mais gols por causa do Walter Kahneman. E eu até prefiro um jogador gringo reclamando com a arbitragem. Falam a mesma língua, os juízes, quer queira, quer não queira, compreendem melhor. Eu prefiro um jogador gringo reclamando com a arbitragem. E o Kahneman fez muito bem esse papel hoje. Então, por todos esses fatores, eu coloco como terceiro melhor em campo o Walter Kahneman. Esse foi o meu top 3. E agora eu vou citar aqui os jogadores específicos, para falar deles. Algumas coisas que eu notei, algumas coisas positivas e algumas coisas negativas. Gente, no primeiro gol do Grêmio, eu sei que 70% do gol foi do Brett White. Ele mesmo rouba a bola e rola para o Edenilson. Só que ele também tem perdido muito gol. E esses gols interferiram no resultado. Como eu falei, no Grenal ele já tinha perdido 2. Um que ele chutou por cima quando era 5 contra 3. E no outro que ele dominou de cabeça em vez de chutar. Até condeno menos ele nesse lance, mas era uma boa chance. E hoje, contra o Godoy Cruz, ele também perdeu gols, que fizeram falta. No primeiro tempo, num lance que o adversário agarrou o Kahneman, que o Kahneman pediu o pênalti, daí o juiz não deu porque não viu intensidade para derrubar. Não sei se o pessoal notou, mas a bola sobra limpa pro Brett White, que isola para cima. Ali era gol, gente. Se batesse reto, era gol. Ele usou a mesma força excessiva que usou no Grenal. E a bola foi por cima. E depois, no segundo tempo, ele também voltou a perder gols. Ou seja, o que salvou a atuação dele, ou impediu de ser uma atuação ruim, foi a assistência para o gol, porque de resto ele não foi bem. Ele teve uma dificuldade no pivô, ele teve dificuldade na finalização. Eu confio nele, ele ainda é meu titular, mas ele vai ter que começar a se puxar. Essa atuação de hoje e a do Grenal não pode ser recorrentes. Aí preocupa. Vocês viram? Os gols fizeram falta hoje contra o Godoy Cruz. Imagina contra adversários mais qualificados, se os gols perdidos não vão fazer falta. Ele ainda tem crédito, mas está devendo nas últimas partidas. O João Pedro. O João Pedro melhorou hoje, em relação às últimas partidas que vinha fazendo. Até melhorou. Mas eu não gostei tanto da atuação dele. Principalmente no segundo tempo, a recomposição dele estava lenta. Teve 2 jogadas que ele não acompanhou o lateral. Eu não sei se isso é cansaço ou se ele está sentindo,
porque enquanto os outros jogadores voltaram correndo, ele estava voltando caminhando. Repito, ele foi melhor sim, ele fez um bom apoio, mas depois, em um certo momento, parece que se entregou. Estava troteando em campo. Então, quando sabe que um jogador não é tão bom tecnicamente, a torcida até entende alguns erros, mas a torcida não aceita a falta de vontade. Tá faltando um pouco de vontade pro João Pedro. Ele melhorou em relação às últimas partidas, até porque pior não tinha como ser, né? Mas sobre o João Pedro, resumindo, é isso. Ele melhorou em relação a ele, mas ainda está abaixo. E o Gemerson não preciso falar, gente. Que desastre. Se o Kik fez a melhor partida com a camisa do Grêmio, o Gemerson fez a pior partida com a camisa do Grêmio. Falhou em 2 lances e ainda falhou num terceiro que só não saiu o gol porque deu a bola na trave. Aí coroava uma atuação desastrosa. Ia ser uma vitória de virada do adversário após o Grêmio estar 2 vezes na frente com 3 falhas do mesmo jogador. Aí o Gemerson não voltava da Argentina. O Gemerson é sim inferior ao Eli e é sim inferior ao Gustavo Martins. E aquele papo que o Gemerson estava tendo atuações ruins para derrubar o Quinteiros, que estava insatisfeito com o Quinteiros, está caindo por terra. A menos que ele queira derrubar o Mano no primeiro jogo. Esse argumento aí cai por terra. Eu nunca acreditei nisso. Espero que algumas pessoas parem de falar isso daqui para frente. Que era corpo mole dos jogadores. Não era. Os que eram ruins continuaram sendo ruins. Acontece que o Quinteiros não extraía nem dos bons. Tá aí o que não me deixa mentir. Mas a melhor atuação dele. Porque o time tinha padrão tático. Não ficou só de bola rifada. Eu espero não ter mais que falar esse assunto. Então esqueçam isso de corpo mole. Não era isso. E voltando a falar do Gemerson, por mim pode ser dispensado. Está aqui que eu tenho para fazer alguma consideração é o Monsalve, bem abaixo no primeiro tempo. Foi bem substituído no segundo. Não apareceu em nenhum momento. Nem mesmo para dar opção, nem mesmo para puxar um contra-ataque, nem mesmo para criar um ataque perigoso. E a gente sabe que ele não jogou na função dele. Mas mesmo não jogando na função, tu não aparecer nada, tu ser quase um a menos em campo, é sinal então que qualquer outro jogador poderia estar rendendo mais ali. Por isso ele foi substituído, de forma acertada. Mas repito, gosto do Monsalve, acho um bom jogador, mas o meu titular é o Cristaldo. Seja na função de meia armador, ou até mesmo na função que o Monsalve fez no primeiro tempo. Eu confiaria mais no Cristaldo. E também quero falar sobre o Aravena. O Aravena entrou mal, entrou inseguro, perdeu alguns lances bobos, inclusive um gol feito. Até mesmo a bola no contra-ataque que originou o gol do Godoy Cruz. Mas o gol que ele fez acho que zerou isso. Ou seja, não quer dizer que ele foi bem. Ele pagou um gol e fez outro. Saiu zerado. E o gol dele foi extremamente importante porque foi no final da partida. A partir daquele gol dele, o Grêmio teve grandes chances de sair com a vitória. Mas repito, não saiu por falha individual de um jogador. Então eu espero que esse gol dê uma confiança para a Vena entrar melhor. As atuações que ele vem tendo até agora não me convenceram, mas que hoje sirva para pegar moral. E também no Grenal eu lembrei que foi ele que teria sofrido o pênalti que o juiz não marcou, que ia decretar a vitória do Grêmio no Grenal. Foi nele, foi no Aravena. Então que essas últimas 2 partidas deem uma moral para ele e que assim as atuações dele passem a melhorar. Porque até o momento, desde que ele foi contratado, que apresentou até agora, nunca me chamou atenção. Sempre achei um jogador de médio para fraco. Vamos ver agora de técnico novo se as atuações melhoram. Vamos ver o que a gente espera dele nos próximos jogos. E agora falando do técnico, não dos jogadores, do técnico. O único erro do Mano Menezes, na minha opinião, foi ter tirado o Kim. Não se tira o melhor jogador. Eu sei que ele quis segurar, faltava um pouco tempo para acabar o jogo. Mas eu tenho uma máxima para mim, é a seguinte: quando o técnico tira um jogador de frente para colocar um jogador marcador, a chance de tu chamar um gol é maior do que evitar. Para mim, o Mano chamou o Godoy Cruz para o campo dele quando tirou o kick. Tirou talvez o maior problema que o Godoy Cruz estava tendo na partida. Por essa substituição, e depois o Grêmio ter sofrido o gol, eu fecho com 7. Eu fecho com uma nota 7. Porque, como disse, o Grêmio até fez uma boa partida. Não uma grande partida, mas uma boa partida. Eu entendo que 90% dos técnicos fazem isso. No Brasil e no mundo. Mas eu sempre acho que chama gol. Aí jogos como hoje que não me deixam mentir. Mas como eu disse, não vou colocar um peso tão grande nas costas do Mano porque todo técnico faz isso.
Então acho que uma nota 7 para o Mano hoje está de bom tamanho. Foram apenas 2 treinos, uma evolução no time e um empate contra o melhor adversário na casa dos caras. Então, em termos de classificação, estou tranquilo. O Grêmio tem grande chance de ganhar esses 2 jogos em casa. E até mesmo o jogo fora que nós temos contra o Atlético Grau. Então era isso, gente. Empate amargo, mas totalmente dentro do contexto. Vimos evolução hoje e vamos melhorar. Esse foi mais um vídeo do Futebol é Simples. Obrigado.